Ex-pessoas com excesso de peso. O que realmente ajudou você a perder peso? Quando você tem um desejo por algo, em vez de dizer a si mesmo não, diga a si mesmo mais tarde. É um pequeno truque psicológico que parece funcionar por alguma razão. O cérebro humano não gosta de nunca, mas pode lidar com não agora simplesmente bem. Estranho, eu sei. Se você quiser exercer mais, encontre um exercício que você realmente aprecie. Se você odeia correr, nunca estará motivado a correr. Se você quer comer mais saudável, você tem que encontrar alimentos saudáveis que você aprecie. Se você acha que o iogurte grego é nojento, você não vai comê-lo no café da manhã ao invés de um bajel com queijo creme. Não beba suas calorias. Um refrigerante não faz absolutamente nada para você, além de acrescentar calorias desnecessárias. Minha regra pessoal é que eu não bebo nada com calorias a menos que isso me deixe bêbado. Tudo o que você precisa beber é água. E fazer eco do que outras pessoas disseram. E dizer o que eu fiz. Redução de calorias. É simples. Não há uma dieta chique que funcione melhor do que qualquer outra. A única maneira possível de perder peso é comer menos do que se queima. Como eu fiz isso? Meu maior problema, como acontece com a maioria das pessoas gordas, é o controle de impulso. Eu simplesmente não conseguia me manter em controle por 100% do dia. Eu poderia ser bom durante a maior parte do dia, mas em algum momento eu iria ter um momento de fraqueza e parar em um posto de gasolina para conseguir uma barra de doce vadia ou algo assim. Sabendo disto a meu respeito, determinei que a questão era o acesso. Se eu tivesse acesso a comida ruim, eu iria obtê-lo. Eu precisava descobrir como limitar meu acesso. A solução: eu parei de trazer meu cartão de cheque para o trabalho. Se eu não tenho dinheiro, não posso comprar comida. Para ser claro, não estou recomendando isto de forma alguma. Às vezes eu ficava quase 24 horas sem comer e isso era prejudicial aos meus níveis de energia e ao meu humorístico. Os pontos positivos foram que eu perdi 100 lbs e economizei uma tonelada de dinheiro. Só não posso em boa consciência dizer que outra pessoa deveria fazer a mesma coisa. Foi exatamente o que funcionou para mim. Consistência sobre a intensidade, tanto em termos de dieta quanto de exercício. Como exemplo de exercício, eu continuava caindo na armadilha de tentar reiniciar meus treinos para onde eu estava antes de ganhar peso. Então eu planejava treinos como uma corrida de 5 milhas, 1 hora de crossfit. Eu faria os exercícios por algumas semanas, mas perdia o vapor porque eles apenas destacavam até onde eu tinha caído, me deixavam exausto e corroíam minha força de vontade. Em vez disso, eu comecei com facilidade, bastava dar uma caminhada intencional de 1 milha a cada dia. Não demorou muito para começar a subir a distância, acrescentando em colinas, pegando o ritmo, correndo sessões, etc. Fiz isso durante meses antes que os treinos se sentissem intensos, quando já estava melhor preparado tanto física quanto mentalmente. A mesma coisa com a alimentação. Ao invés de todas as saladas sem nachos, comecei apenas dizendo a mim mesmo, como o que quiser, mas só é permitido usar um prato pequeno. Com o tempo, acrescentei outras coisas com as quais poderia me comprometer consistentemente, como usar MyFitnessPal para rastrear a ingestão calórica, adicionar um dia de jejum por semana, limitar o açúcar, bebida, etc. Nada que você não tenha ouvido, mas a sério. Passos de bebê que você pode sustentar com o tempo e levarão onde você quer ir eventualmente. Heroísmos inconsistentes não o farão. Na verdade, pesar porções de peso me ajudou. Acontece que eu não tinha ideia do que era uma única porção. Fiquei surpreso quando vi a quantidade de cereais em uma porção. Devo ter comido anteriormente cerca de 2 a 3 porções. Comecei a andar todas as noites depois do trabalho. Acompanhava minha quilometragem e eu via podcasts. Depois de algum tempo, comecei a acrescentar um pouco de corrida. O segredo era apenas ficar com ela. Perdi cerca de 80 libras, embora nunca vou saber exatamente o quanto pesei. Perdi um pouco mais de 100 libras no decorrer de 1 ano, mas não tenho certeza se houve um truque. O que você precisa fazer é descobrir o que lhe causou o peso que você é. Para algumas pessoas é um vício alimentar. Para algumas pessoas é a depressão e comer para conforto. No meu caso foi que eu realmente não me importava muito com minha aparência ou saúde e gastava zero esforço na minha dieta e não fazia muito exercício. O que eu precisava era de motivação. Eu não tinha problemas em jejuar ou cortar a quantidade que comia. Não tinha problemas em comer comida menos agradável, mas mais nutritiva.
e não tinha muito problema em entrar em uma rotina de exercícios. Só não tinha motivação para fazê-lo porque minha saúde não era algo que eu considerava muito e eu estava com uma mulher que sempre dizia que preferia homens que estavam um pouco acima do peso e tinham um corpo de pai. Eu não tinha mais ninguém que eu gostasse de impressionar. Por isso não via sentido em fazer o esforço. Finalmente comecei a ganhar mais peso e cheguei a um ponto de ela dizer, de uma maneira muito agradável, que eu provavelmente ficaria melhor se eu perdesse um pouco de peso. Ouvir isso foi para mim uma motivação imediata e assim, com ela em mente, consegui perder um pouco de peso, cerca de 130 libras no total. Ao final disso, eu estava me sentindo muito melhor, não estava mais sem fôlego tão facilmente. E isso chegou ao ponto em que, mesmo sem ela por motivação, eu não consigo ver me deixando ganhar o peso de volta. Diga a si mesmo que você é magro. Eu sei que parece ridículo, mas ouça-me. Você está em um restaurante. Você vê uma carne magra e vegetais ou uma massa cremosa. Você diz para si mesmo, bem, eu sou uma pessoa magra e as pessoas magras comem alimentos saudáveis regularmente. Eu vou pedir a carne magra e vegetais como outras pessoas magras. Você vê um prato de biscoitos no trabalho. Quantas pessoas magras são necessárias? Talvez apenas um. Você é magro. Então obviamente você deve tomar apenas um. Escadas ou elevador, pessoas magras pegam as escadas. Você é uma pessoa magra, então você pega as escadas. Tome pequenas porções. Você sempre pode conseguir mais se precisar. Mas lembre-se que as pessoas magras se sentem mais rápidas porque comem devagar e comem quando têm fome, não só porque têm bom gosto. Então você está comendo devagar e checando a plenitude antes de conseguir segundos. Eventualmente estas escolhas se tornam um hábito e você nunca se castiga ou priva. Você está tomando um coquia porque as pessoas magras, como você, só comem um. Não porque você é um gordo que precisa perder peso e comer menos. É uma ótima maneira de mudar seu estado de espírito, mudar seus hábitos e não se espancar. O que pode levar a recusa e perda de peso fracassada. Em pouco tempo, seu corpo se iguala aos seus hábitos de pessoa magra. A grande mudança mental era não ter medo de deixar comida no prato, especialmente comer fora. Meu nutricionista recomendou comer até que você estivesse satisfeito e não cheio. Um amigo também disse algo que ficou comigo quando eu pensava em comer segundos em algo quando eu já tinha comido o suficiente. Mas era tão delicioso que eu queria mais. Era em poucas horas. Você não vai se lembrar se você comeu um ou dois, mas é difícil. Estou começando a engordar depois de manter o peso durante anos porque minha saúde mental se deteriorou e a comida se tornou uma grande forma de puxar essa recompensa química cerebral. Rápido intermitente. Não é para todos. Mas eu tinha um amigo, gritei ao Yoga Jeff, quando estava comendo fast food 3 vezes ao dia e não fazia exercícios que sim dizia para comer menos e se mexer mais, e quando eu disse que não podia desistir do refrigerante ele disse para experimentar o jejum intermitente, 5 dias por semana. Comecei a comer mal mas limitando a 2 PCSP e fiz isso durante um mês. Arby's, McDonald's, bombeiros, tudo isso. Perdi 10 libras. Fazia sentido desde que passei de 3 refeições gordurosas por dia para 1 ou 2. Depois comecei a beber refrigerante dietético e perdi mais 5 libras. Depois Jeff sugeriu que eu começasse a aproveitar ao máximo minhas 4 horas com opções saudáveis. Passei de Big Macs para Blue Apron e de volta para Panera. Comecei a escolher refeições mais saudáveis. Nem sempre é perfeito e Deus sabe que eu não estou pronto para usar o biquíni. Mas passei de XXXL para 41 meses. Tive que encostar e usar o banheiro de uma mercearia no caminho de casa todos os dias ou eu ficaria doente. Isso parou imediatamente. Meu prato preferido é salmão frito e rebentos de mexilhão fritos em frigideira. Eu ainda amo refrigerante, mas hoje em dia não tenho mais açúcar, o que eu percebo que ainda é ruim, mas estou indo muito melhor do que estava. Em 6 meses eu passei de ter que comprar meus sutiãs na Lane Bryant para finalmente poder comprar um sutiã na Victoria's Secret. Sei que eles são de propriedade da mesma empresa. E outra dica é comprar um sutiã que serva. Isso faz toda a diferença em seu corpo e em sua autoestima. Seja medido por um. Encontrar uma rotina e uma dieta sustentável parece ser o melhor para a perda de peso a longo prazo e mantê-la afastada. Cortar muito de uma vez e ir extremamente duro na academia pode funcionar, mas para alguém tentando se recuperar e se tornar saudável pode ser insustentável e fazer com que você volte a cair em velhos hábitos. Perder peso e ficar saudável leva tempo e paciência. Eu começaria descobrindo uma estimativa de suas calorias queimadas em um dia ou
O gasto diário total de energia, há algumas boas calculadoras online para isso, e atirava para uma ingestão calórica mais baixa do que isso, mas não tão baixa que você se sinta desconfortável e começava a fazer uma rotina de exercícios para complementar, mesmo que seja apenas caminhar à noite. Ainda assim você se levanta e vai. Eu tinha quase 300 anos, agora eu sou como 210-ish. Eu fazia uma refeição por dia durante alguns meses. Não foi a melhor maneira de fazer isso, mas funcionou. Mantive o peso fora para que eu não sentisse a necessidade de comer tanto. Provavelmente não bebo água suficiente, mas quando bebo, é água ou chá. De vez em quando eu bebo um refrigerante. Não faço exercício, mas espero, após visitar o especialista em coluna, poder fazer algo. Veremos. Deixei de ver o exercício e de comer bem como uma tarefa que justificava uma recompensa, o que tipicamente significava lanche, alimento insalubre. Comecei a ver lanches e alimentos insalubres como uma caminhada de 45 minutos. Uma guaque com burrito agora significava não misturar bebida, cerveja na noite do encontro. Contextualizá-lo dessa forma me ajudou a fazer um melhor julgamento, em vez de imediatamente desfazer qualquer progresso. Além disso, os originais do Werther, valor nutricional 0, mas saborosos e me impedem de comer algo por cerca de 30 minutos. Quando eu tinha desejos, um grande copo de água e um Werther me custaria 25 calorias, mas me poupava um extra de 75 porque ao invés de uma barra de graminola para me martelar para o jantar, eu ficaria satisfeito com o Werther e a água. Crack de cocaína. O crack corta seu apetite e leva todo o seu dinheiro. Eventualmente você perde seus dentes, o que torna mais difícil comer também. A perda de peso se deve ao fato de que a cocaína consome pessoas. As pessoas com prisão de ventre não comem, por isso, elas se desperdiçam. É por isso que os usuários de cocaína se desintoxicam e cagam suas roupas. Perder a cocaína acaba com a prisão de ventre. Então tudo deixa ir. Portanto, sim, a cocaína e o crack são garantidos para ajudar a perder peso. Alguns dos outros efeitos colaterais podem ser indesejáveis. Sua quilometragem pode variar. Eu conheço um cara cujo pai disse que o desintoxicaria. Ele o trancou em uma sala sem janelas no porão com 2 baldes. Um balde estava cheio de água potável. O outro balde era o banheiro dele. Ele ficou lá por 8 dias e noites. Ele disse que estava em agonia, e que alucinou, ao ponto de jurar que viu a face de Deus. Isso foi há alguns anos, e ela não tocou nele desde então. Ah, sim, ele também engordou um pouco.